Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Discurso de Estevão. Perguntou-lhe então o sumo sacerdote: é realmente assim? Respondeu ele: irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abrão, quando estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Araã, e disse-lhe: sai de teu país e de tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar. Gênesis 12, versículo 1. Ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Araã. Dali, depois que lhe faleceu o pai, Deus o fez passar para esta terra, em que vós agora habitais. Não lhe deu nela propriedade alguma, nem sequer um palmo de terra, mas prometeu dar-lhe em posse, e depois dele a sua posteridade, quando ainda não tinha filho algum. Eis como falou Deus: sua descendência habitará em terra estranha e será reduzida à escravidão e maltratada pelo espaço de 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os dominar, diz o Senhor, e eles sairão e me prestarão culto neste lugar. Gênesis 15, versículo 13. Êxodo 3, versículo 12. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim Abrão teve um filho, Isaco, e passado 8 dias, o circuncidou, e Isaco a Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as suas tribulações e deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o fez governador do Egito e chefe de sua casa. Sobreveio depois uma fome a todo o Egito e a Canaã. Grande era a tribulação, e os nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó soube que havia trigo no Egito, enviou nela primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda, foi José reconhecido por seus irmãos, e foi descoberta ao faraó a sua origem. Enviando mensageiros, José mandou vir seu pai Jacó com toda a sua família, que constava de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e morreu ali, como também nossos pais. Seus corpos foram trasladados para Siquém e foram postos no sepulcro que Abrão tinha comprado, a peso de dinheiro, dos filhos de Emor e de Siquém. Aproximava-se o tempo em que devia realizar-se a promessa que Deus havia jurado a Abrão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei no Egito, o qual nada sabia de José. Este rei, usando de astúcia contra a nossa raça, maltratou nossos pais e obrigou-os a enjeitar seus filhos para privá-los da vida. Por este mesmo tempo, nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus, e por 3 meses foi criado na casa paterna. Depois, quando foi exposto, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em todas as ciências dos egípcios e tornou-se forte em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe à mente visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Viu que um deles era maltratado. Tomou-lhe a defesa e vingou que padecia a injúria, matando o egípcio. Ele esperava que os seus irmãos compreendessem que Deus se servia de sua mão para livrá-los, mas não o entenderam. No dia seguinte,
2 dentre eles brigavam, e ele procurou reconciliá-los. Amigos, disse ele, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas o que maltratava seu compatriota o repeliu. Quem te constituiu chefe ou juiz sobre nós? Porventura queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu. Esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, na chama de uma sarça ardente. Moisés, admirado de uma tal visão, aproximou-se para a examinar, e a voz do Senhor lhe falou: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Moisés, atemorizado, não ousava levantar os olhos. O Senhor lhe disse: Tira o teu calçado, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Considerei a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Vem, pois agora eu te enviarei ao Egito. Este Moisés que desprezaram, dizendo: Quem te constituiu chefe ou juiz? A este Deus enviou como chefe e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Ele o fez sair do Egito, operando prodígios e milagres na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por espaço de 40 anos. Foi este Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve entre o povo congregado no deserto, e com o anjo que lhe falara no monte Sinai, e com os nossos pais, que recebeu palavras de vida para nulas transmitir. Nossos pais não lhe quiseram obedecer, mas o repeliram. Em seus corações voltaram-se para o Egito, dizendo a Abraão: Faze-nos deuses, que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. Fizeram naqueles dias um bezerro de ouro, e ofereceram um sacrifício ao ídolo, e se alegravam diante da obra das suas mãos. Mas Deus afastou-se e os abandonou ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, casa de Israel, vós me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto? Aceitastes a tenda de Moloque e a estrela do vosso Deus, Renfão, figuras que vós fizeste para adorá-las. Assim eu vos deportarei para além da Babilônia. Amós 5, versículo 25. A arca da aliança esteve com os nossos pais no deserto, como Deus ordenou a Moisés que a fizesse, conforme o modelo que tinha visto. Recebendo-a nossos pais, levantaram-na sob a direção de Josué as terras dos pagãos, que Deus expulsou da presença de nossos pais, e ali ficou até o tempo de Davi. Este encontrou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar uma morada para o Deus de Jacó. Salomão foi quem lhe edificou a casa. O Altíssimo, porém, não habita em casas construídas por mãos humanas, como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Acaso não foi minha mão que fez tudo isto?
Isaías 66, versículo 1. Homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não a guardastes. Morte de Estevão. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas, cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor. Taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo e apredejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. A estas palavras expirou. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão.